conhecem alguma pessoa que, quando perguntada sobre como foi o sermão no último domingo, tem dificuldade de responder? Já teve aquela dificuldade em fazer uma aplicação bíblica na sua vida depois de ter recebido o mesmo discipulado, talvez mais de uma vez, e parece que aquele conteúdo é novo e não é novo? Ele está sendo passado novamente no domingo de manhã e parece que a gente não consegue absorver. Eu não sei vocês, mas por vezes eu tenho a impressão de que na roda da vida, as coisas que vão acontecendo, parece que eu não tenho tempo suficiente para mastigar aquilo que eu tenho recebido. Por vezes eu já também culpei, né? Falei que a responsabilidade era de que eu estava tendo muitos estudos, muitas coisas para poder administrar. E aí, sempre que surgiu uma coisa nova, ao invés de eu estar conseguindo ponderar na minha vida, não. Ela simplesmente ia se esquecendo no arcabouço do meu cérebro. Será que só eu tenho essa dificuldade aqui hoje? Outros irmãos também? Principalmente quando alguém senta, às vezes, comigo para conversar sobre o culto de quinta-feira, que às vezes eu não estava presente, ou estava presente e pós-trabalho, né? E como vocês sabem, eu sou matutina, né? Então, tudo que acontece à noite eu tenho dificuldade, até de lembrar, mesmo eu tendo dado a aula. Enfim, irmãos. E por que é importante, né, esse convite à reflexão nesse momento? Porque hoje a gente vai falar de uma temática muito importante, que é a meditação. E é uma palavra já conhecida e já praticada, a gente vai perceber isso em práticas orientais, tal como fazer yoga, ficar naquela posiçãozinha, e vou pedir para quem estiver lá passar o slide. E a gente entende que o mundo, né, ele vai dizer de que a meditação verdadeira é você se esvaziar totalmente dos seus pensamentos, é você estar em uma posição ali de reflexão, de introspecção, e é através desse esvaziamento da mente que você vai encontrar paz, você vai encontrar sentido para a sua vida, numa imersão, né, interior. E é muito interessante porque essa ideia pagã, ela é completamente daquilo que a Escritura ela nos propõe. Quem está lá? A posiçãozinha de esvaziar a mente. Quem nunca viu isso? No trabalho da Larissa, ela estava compartilhando comigo, né, que uma das médicas estava falando de como é bom, né, ter esse movimento de esvaziar a mente. Eu não sei vocês, mas eu não consigo esvaziar minha mente. A minha mente está sempre pensando um turbilhão de coisas. E é claro que a resposta pagã ela seria completamente contrária àquilo que a gente enxerga nas Escrituras. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, que vai apontar que a meditação segundo a Escritura ela é o inverso. Ela é sobre se encher da palavra de Deus. Então, se por um lado eu tenho muitos pensamentos e muitas coisas para fazer na minha vida, e pensar em se esvaziar pode ser a resposta mais lógica que eu tenho, por outro, a Escritura nos apresenta de que não. Eu preciso sim me encher, mas me encher de um determinado tipo de pensamento, um determinado tipo de palavra, que é a palavra que nos alimenta, que vem da fonte do próprio Senhor. Então, vamos investigar um pouco sobre o que é meditação nas Escrituras. Eu quero que vocês fiquem bastante à vontade. Como eu falei para alguns amigos, tem muito tempo que eu não dou uma aula aqui. Muito tempo, assim, para pessoas. Eu dou para as minhas discípulas. Então, se alguém quiser me interromper para poder trazer uma pergunta ou algum tipo de fala, fique bastante à vontade, não incomoda, faça naquele momento, porque depois eu posso vir a esquecer. Mas, enfim, meus irmãos. Pode passar o próximo slide, Alain. Muito obrigada por estar aí. Vou fazer a leitura aqui. Para o cristão, meditação é ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Que a palavra de Cristo, como Colossenses 3,16 vai trazer, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja, não é sobre o esvaziar, mas se vocês observarem todas as categorias da vida, a nossa vida precisa estar cheia, permeada da palavra de
Deus. Quer estejamos cantando, que estejamos cantando cânticos que glorifiquem ao Senhor, que estejam, como a gente vai ver mais à frente, conduzindo a nossa mente para as coisas que são do alto. Porque o que faz a nossa mente estar o tempo todo acelerada, pode perceber, é uma aula sobre meditação, eu quero que vocês meditem. São as coisas temporais, são as coisas desse tempo. Dificilmente estamos atribulados porque estamos pensando demais nas coisas do alto, mas estamos meditando e ponderando sobre várias coisas que precisamos nos posicionar, precisamos responder naquele momento, ou amanhã, ou o que vai ser daqui a 2 anos da minha vida. Mas dificilmente é sobre aquilo que pertence a Deus, é sobre tudo aquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras. E aí, esse teólogo, o Donald Whitney, ele vai dizer assim, eu achei muito pertinente essa meditação, essa fala que ele vai trazer. Quero também agradecer a Daina, que me deu a indicação do livro, que eu tirei muitas frases aqui que foram muito boas, recomendo a vocês. Que diz assim, em negrito, pensamento profundo sobre o que seria a meditação, né? Pensamento profundo sobre as verdades e realidades espirituais reveladas nas Escrituras para fins de compreensão, aplicação e oração. O que isso significa, Raquel? Que a meditação ela não é um mero contato com leitura. A meditação, ela requer de nós esse movimento de compreender aquilo que o texto está dizendo. Senão eu vou ler como se eu estivesse lendo apenas uma revista, apenas um jornal, apenas no feed lá das minhas comunicações, das redes sociais. A meditação ela vai envolver esse pensamento profundo daquilo que eu estou enxergando na Escritura e como isso se aplica à minha vida. Esse é o labor teológico, esse é o trabalho que nós, como cristãos, devemos ter. Se estamos tomando conhecimento das Escrituras meramente para ensiná-los, mas não experimentá-los, mas não desfrutá-los e não aplicá-los na nossa vida, vai gerar aquela confusão de pensamento de tem muita coisa para eu saber, mas eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. E, por vezes, é melhor que você esteja concentrado em ler pequenas porções bíblicas, mas que você verdadeiramente as compreenda, verdadeiramente as pratique, as coloque em oração, do que você ter todo um conhecimento, um arcabouço lá histórico, teológico, mas onde isso toca na nossa realidade. Então, a aula de hoje ela é para te fazer meditar. Será que eu tenho lido e refletido, pensando no trabalho? Eu vou também falar sobre isso, apenas no trabalho que eu devo na igreja? Poxa, eu tenho uma aula sobre meditação. Aí, na aula de meditação, eu medito sobre aquilo que eu devo fazer. Eu preciso, antes dos meus fazeres, antes até mesmo de estar ali, começando a minha jornada do meu dia, estar meditando no Senhor. E antes de qualquer tipo de preocupação de estar trabalhando e servindo, me concentrando em pensar em Deus e na sua graça. Até aqui está todo mundo avançando comigo? Estou falando muito rápido? Às vezes, quando eu estou nervosa, eu falo muito rápido. Mas, seguindo, então a meditação, e aí peço para o Alan avançar, ela deve ser de que forma, irmãos? Ela deve ser guiada pelo Evangelho. Se a tua meditação não é guiada pelo Evangelho, ela pode ser uma meditação guiada por falsas narrativas. Como, por exemplo, eu preciso ser... Estou olhando ali para Yasmin e estou pensando em exemplos. Né? Eu preciso ser a mãe ideal. E uma mãe ideal, uma mãe cristã, ela precisa ser assim, assim, assim. E aí eu já não penso mais sobre o que é ser uma mãe bíblica, mas eu estou pensando e meditando não à luz do Evangelho. Não sendo guiado pelo Evangelho, mas por um ideal em torno daquilo. Eu posso também estar sendo guiado por um ideal profissional. Poxa, eu preciso ser no emprego o melhor profissional. E sim, você está trabalhando para o Senhor Jesus. Mas a minha meditação, ela precisa ser guiada pela narrativa do Evangelho. Segundo, ela precisa ser moldada pela Escritura. Mais uma vez, ela não pode ser moldada nem conformada a esse tempo. Diversas vezes pecamos e erramos porque não temos uma consciência formada segundo a palavra de Deus. E aí a gente, como filho de Deus, quer responder a esse tempo como os filhos desse tempo.
Não faz o menor sentido. Isso é ausência de meditação. Terceiro, ela é dependente, completamente dependente do Espírito Santo, irmão. Não dá para simplesmente pegarmos a Escritura e vou refletir aqui sozinho, não preciso de mais ninguém. Qualquer um pode pegar a Escritura e ler, inclusive um ateu, mas não significa de que ele vai ser bem-sucedido sem a graça de Deus. Por fim, a meditação ela só pode ser exercida por fé. Se você não tiver fé naquilo que você está lendo, se você não tiver fé de que o Senhor ele vai te dar graça para aplicar na sua vida, ou eu sou a única que medito sobre textos que eu olho e tá nada certo, e como é que eu vou viver isso na minha vida? E aí eu olho para a graça de Deus e vejo, olha, eu não vejo uma saída, mas eu sei que o Senhor sim pode aplicar e me ajudar a ser aperfeiçoada e a ter esses pecados transformados por Deus em atitudes cristãs. Mas aí eu vou pensar e vou caminhar um pouco mais com vocês. Por que eu estou falando tanto sobre se encher da palavra, sobre leitura bíblica e outras disciplinas, como a gente vai ver? Porque a meditação, ela não envolve apenas uma disciplina isolada, mas ela é uma disciplina que aponta para as outras, que é a leitura bíblica. Eu medito sobre o quê? Eu medito sobre a leitura bíblica, mas por ser dependente também do Espírito de Deus, eu preciso de oração. Então, ela sempre vai estar transitando em todas as demais disciplinas espirituais. E aí eu peço para o Alan avançar, que é um texto bíblico. No slide ficou um pouco grande, mas eu juro que ele não é tão grande assim. E aí eu vou ler esse texto bíblico, fazendo as minhas pontuações, que é Efésios 4, do 17 ao 24. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que eles vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Lá na frente a gente vai meditar rapidamente sobre o Salmo 1, mas aqui eu já preciso fazer um paralelo, né? Ou melhor, fazer uma divisão. O ímpio, ele também tem a mente dele tomada por vários pensamentos, mas como a gente vai ler, ali onde eu deixei marcadinho, ou seja, eles vivem na vaidade, e vaidade a gente sabe que é futilidade. São pensamentos fugazes, pensamentos inúteis, que não os levam a lugar algum. Eles têm o seu entendimento, por conta disso, obscurecidos. A gente vai perceber de que o ímpio ele está atrás do seu prazer desenfreado, de seus desejos que são enganosos. Irmãos, quando não estamos meditando na palavra do Senhor, quando estamos vivendo essas falsas narrativas, eu em discipulado gosto de falar, né? As fanfics, né? E se fosse isso? E se fosse aquilo? E as histórias que a gente vai criando na nossa cabecinha, não é verdade? São desejos enganosos que vão obscurecer o nosso entendimento para com Deus. Não andamos mais assim. Um dia todo mundo aqui andou dessa forma, mas alcançados pela graça de Deus, precisamos andar em conformidade à instrução que o Senhor nos deu, a ter uma mente que é constantemente renovada. Mas como a minha mente vai ser constantemente renovada se eu não medito na palavra do Senhor? Se realmente você sai de um sermão, e essa palavra não é só para vocês não, eu apanhei primeiro, né? Primeiro eu apanhei. Mas se eu saio de um sermão, e eu vou viver a minha semana na segunda-feira como se nada tivesse acontecido, eu realmente não vou lembrar daquele sermão.
eu realmente não vou ter o comprometimento de colocar em prática. Isso não é porque no final do ano o pastor vai perguntar pela palavra, não por isso. Mas qual é o meu compromisso como discípula de Cristo, membro do corpo de Deus? É viver verdadeiramente esse transformar da minha mente, para que o meu coração seja redirecionado. Irmãos, estávamos em uma guerra contra o Senhor. E os nossos pensamentos eram completamente contrários a eles. Não eram pensamentos pacíficos, mas eram contrários à verdade de Deus. E não é de uma hora para outra, porque você se converteu, que agora você não vai viver mais aquela narrativa do mundo. Você ainda vai ter várias narrativas ali dentro do seu coração, lutando, conspirando, para que você ainda as viva, segundo a história desse mundo, segundo aquilo que os pagãos eles vão colocar. Então, é necessário que a gente, sim, se encha da palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada, para que sejamos fortalecidos. Não é apenas sobre bater o cartão e dizer para o discipulador não, o sermão foi, já vou anotar aqui, porque vão me perguntar sobre isso. Não é esse tipo de comportamento, irmão, mas é o comportamento de quem, de fato, se deleita no Senhor, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Andamos em conformidade aos nossos pensamentos. Se os ímpios andam conforme a vaidade, desejos enganosos, se eles vivem na ignorância deles, é porque eles pensam nisso. Se não estamos enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, estamos andando em conformidade com o quê? E aí eu convido vocês mais uma vez à meditação breve. As suas crises, elas têm a ver em lutas contra o pecado, naquilo que Deus tem te mostrado, ou são lutas recorrentes? Por que eu estou sempre lutando a mesma coisa? Já ouviu aquela analogia de quem está correndo, está numa esteira, mas não está aguentando, parece que não está chegando a lugar nenhum. Por que isso acontece? Porque eu preciso andar em conformidade com o meu pensamento, e se meu pensamento não está alinhado à Escritura, ele vai estar alinhado com o quê? Com as coisas do mundo. Então, eu estou tendo um contato com a Bíblia, mas eu estou correndo, no final das contas, na esteira do mundo. E aí eu não chego a lugar algum. Por isso, o encher-se da palavra, ele vai te conformar. Ele vai te moldurar, ele vai moldar os seus pensamentos e a sua atitude, alinhando de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que é tão importante falar sobre encher a nossa mente. Alguém tem alguma fala ou comentário? Que eu falo bastante, né? Fiquem livres, irmãos. Vou pedir para avançar mais um slidezinho. Mas por que devemos encher a nossa mente? Sua mente ociosa deve se dirigir para Deus. As palavras de instrução de Deus devem saturar a sua vida, dar-lhe orientação, moldar a sua mente, formar os seus padrões, abastecer suas afeições e inspirar as suas ações. Dá aquela vontade de meditemos um segundo nesse texto. Mas é verdade, porque as palavras de instrução de Deus, ela deve saturar a nossa vida de tal forma que a minha orientação, ela deve ser buscada primeiramente na palavra. E às vezes a gente vai buscar orientação com o conselho do colega do trabalho. É uma questão de trabalho, vou resolver ali com o colega de trabalho, e eu não penso em buscar isso e meditar no Senhor. Eu não penso, às vezes, em dar orientação à minha vida a coisas que são comuns, ordinárias, porque elas são comuns e ordinárias. Como eu posso fazer uma leitura bíblica no melhor horário? Como eu posso estar fazendo uma meditação? E aí, ao invés de estar fazendo essas coisas, eu continuo rodando na roda desse mundo. Então, para que a sua mente ela seja moldada e novos padrões sejam estabelecidos e afeições no lugar. Às vezes a gente se pergunta, principalmente eu, que às vezes sou muito acalorada, eu fico assim, poxa, por que eu tive tal reação? Por que eu tive tal afeição tão rápido, tão drástico? Porque eu não estou meditando. A ausência da meditação, ela vai trazer aquela resposta carnal rápida, porque era assim que nós andávamos por tantos anos. Então, é muito rápido às vezes, mas quem está alinhado com o Espírito de Deus, quem está alinhado com a palavra de Deus, vai dar, opa, o que eu meditei hoje de manhã, o que o pastor, poxa, bem que o pastor falou sobre isso naquele domingo, naquele culto de quinta-feira, meu discipulador me instruiu a respeito disso. Essas lembranças, elas vão se tornando
mais rápido do que se estivermos afastadas. E, mediante isso inspira a ação. Porque é do interior que nós somos transformados. Deus está fazendo novas todas as coisas e nós somos uma nova criatura. Mas olhando para vocês não têm nada diferente com os ímpios ali do mundo, ali aqui fora. Mas aonde começa essa nova criação? Aonde sou uma nova criatura? Ela começa por dentro. Por dentro. Tal como aquela plantinha que você plantou e você não está vendo nada, parece que não tem nada acontecendo, está tudo acontecendo ali debaixo da terra até que ela finalmente apareça, até que depois ela dê o fruto. Ela aparece, tem que se estabelecer, ficar firmada para depois dar um fruto. Da mesma maneira, nós, queridos irmãos, não temos aparentemente nada diferente, mas internamente é tudo diferente. E como as pessoas vão nos diferenciar? Como é que eu diferencio o trigo do joio? Fruto. E onde está a manifestação dos frutos dos filhos de Deus? Nas suas atitudes. Por isso, as atitudes que são pecaminosas, elas não apenas confundem as outras pessoas do mundo ao não ver Deus em você, mas elas confundem até mesmo quem é Deus no meio disso tudo. Elas não estão revelando graça de Deus. Então, para que eu tenha uma vida que revele graça de Deus e que, principalmente, não apenas mostre a eles que eu sou filho de Deus, mas revele o Evangelho, para que aquela vida seja convertida, eu preciso estar ali, ruminando, mastigando, refletindo sobre quem Deus é e a sua palavra. Vou pedir para o Alan avançar mais um slide. Acho que está todo mundo entendendo, né? Ninguém está perguntando. Fala aí, Yasmin. Eu acho que vale, creio que sim, mas acho que vale o seguinte pensamento. O que eu estou buscando? Porque, por vezes, nós estamos buscando nos encher para mostrar aos outros de que a gente se inteirou sobre aquele conhecimento. Ou de que eu estou vendo que está todo mundo lá na frente e agora eu preciso correr atrás, né? Tempo perdido, né? Cheguei mais tarde na fé, cheguei depois na IBD, eu preciso ser como os outros são, e aí eu não entendo o tempo que Deus me deu. Irmãos, o conhecimento de Deus para a gente é limitado, tenho de dizer isso. Você não vai conhecer tudo de Deus aqui nessa vida, talvez você não chegue a ser o teólogo master, lá, sei lá, que você gostaria, porque nós estamos aqui para sermos simplesmente cristãos. E como a gente aprendeu no culto de quinta-feira, é um grãozinho de mostarda. Então, quando eu estou querendo entender alguma passagem bíblica, eu paro, eu medito, eu aplico na minha vida. Não é possível fazer isso com 50 mil artigos, 5 leituras de livros ao mesmo tempo. Não há da minha parte um desencorajamento a não busquem, não é isso. Mas quando eu estou falando aqui sobre a meditação, e meditação nesse caso bíblica, eu preciso pensar profundamente. Não dá para pensar profundamente com tantas coisas em mente, não é verdade? Então, acho que consegui responder. Já fiz isso já. E está todo mundo correndo, tem que correr também e ler, correr atrás do tempo perdido. E aí vou te dizer, no final, do que adiantou? Nem lembro mais. Li tanta coisa que eu não absorvi absolutamente nada. É que nem quando a gente está comendo e está comendo apenas por comer. E, às vezes, a gente não percebe que aquilo vai dar ruim no estômago. E a gente está comendo, não desfruta a comida, não saboreia aquele momento, não está ali na comunhão com as pessoas, seja quem for, está ali apenas como quase um animal. A quem se enche, e depois qual é o fim? Vai passar mal. Então, quando estamos lidando com a Escritura, nós estamos saboreando, porque nós estamos desfrutando não apenas do texto, mas é da presença de Deus, é da comunhão com o Senhor. Não dá para dividir isso também. O tempo de meditação é um tempo de comunhão com o Senhor. Então, se eu também não medito, eu também me ausento de ter mais momentos diante de Deus. Não é que na leitura bíblica você não vai estar com o Senhor, você está com o Senhor. Mas se a tua leitura bíblica é de 5 minutos todos os dias, poxa, irmão, acho que você vai ter dificuldade ali de estar refletindo e ponderando mais prontamente sobre aquilo que a Escritura tem a dizer. Mas seguindo aí, gente, vamos lá. Observando como as Escrituras elas abordam a meditação. Letra A. O Senhor convoca o seu povo a meditar constantemente em sua palavra. Olha aí o texto de Josué.
Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Claro, eu não quero fazer nenhuma apologia aqui à teologia da prosperidade, mas o que eu quero dizer é de que o nosso Deus nos convoca a meditar. Então, a nossa ausência de meditação é também pecar contra o Senhor. É não estar ali refletindo e não cumprindo aquilo que Ele chama seu povo a fazer. E, claro, gente, a meditação aqui no que eu quero colocar é sobre estarmos ponderando nas suas instruções. Antes vocês pensem, tenho que gravar a Torá, não é isso não. Mas é meditar nas instruções, trazendo para um Novo Testamento, daquilo que Cristo nos ensina. Pecamos muitas vezes porque não meditamos, não refletimos, não nos preparamos. Não apenas para o dia, mas não nos preparamos para aquele discipulado, não nos preparamos para chegar aqui e cultuar. E nós somos o povo que vai parar e vai meditar. Não vai chegar no trabalho e vai simplesmente fazer as coisas. O povo do meu trabalho é assim, eles chegam, já faz o café da manhã, já está tomando, já está correndo para cá, já está correndo para lá. Eu sempre dou uma escapada, eu vou para o banheiro, eu vou para a salinha da descompressão, e eu não, pelo amor de Deus, eu preciso zerar aqui o meu tempo para orar, para estar diante do Senhor, para que eu inicie o meu dia bem. Então, é uma convocação de Deus. Por quê? É para que nós tenhamos cuidado. A nossa ausência de meditação vai fazer com que não sejamos zelosos e não consigamos ali ponderar a importância das coisas e até mesmo as nossas atitudes. Então, quando nós estamos meditando, somos mais zelosos, somos mais cuidadosos, nos autoexaminamos mais vezes do que apenas lendo e passando. Seguindo, algumas advertências, já comecei as advertências, né? Mas advertências quanto à negligência da meditação. Negligenciar a meditação é voltar-se para as velhas práticas, das quais, uma vez, fomos libertos pela verdade. E aí o texto de 2 Pedro vai nos dizer assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. É instantâneo. Você para de ter contato com a Escritura, e estou dizendo aqui, de maneira a refletir e regular, você volta às velhas práticas. Por que, Raquel, eu volto às velhas práticas? Porque elas são práticas interiores, elas são práticas do nosso pecado. E não estou fazendo aqui uma diferenciação, mas pense, você nasceu distante de Deus e viveu muito tempo as narrativas enganosas desse mundo. E muito tempo respondendo a todas elas. E aí Deus vai lá, converte seu coração, muda ali a ordem das coisas, seu alvo agora é Cristo, mas você não está buscando. Então, é muito mais fácil você retornar aquilo que você já tinha uma vez vencido. E aí eu volto na analogia do eu estou correndo na esteira, mas parece que eu não estou alcançando, porque eu não estou, de fato, meditando naquilo que eu deveria estar meditando. Poxa, eu tenho problemas. Eu costumo muito ouvir isso. E não só de discipulado, mas das minhas amigas, dos irmãos. Eu converso com todo mundo, então é mais fácil falar, porque ninguém vai falar assim, foi fulano, ciclano, fui eu. É mais difícil, né? Comigo é mais difícil. Mas, poxa, eu tenho problemas com a ira. Ou, poxa, eu tenho problemas, às vezes, com a tristeza. Eu tenho problemas com isso. Mas, vamos lá. Como você está se armando? Como você está se preparando para lidar com isso?
Se quando chega a crise, aí você começa a se preparar para lidar com a crise, aí é complicado. E todos nós temos aquilo que eu gosto de chamar em discipulado, que é o calcanhar de Aquiles. Todos nós temos uma tendênciazinha, né? Então, se eu já sei que eu tenho uma tendência a responder, às vezes mais irada, eu vou memorizar, irmão, vários versículos sobre ira. Eu vou estar ali ponderando cada vez mais. Eu vou estar me encharcando não só sobre ira, mas sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela me envergonha. Quando eu olho de que Deus me suportou durante o período em que eu era filha, inimiga de Deus, filha desse tempo, eu penso assim, nossa, como eu posso ter respostas iradas se o meu Senhor foi benevolente, paciente, misericordioso para comigo? Então, não é só você se suprir de, vou ver, eu tenho pecado tal, e agora eu vou lá pegar quase caixinha de promessas, né? Pegar ali a caixinha de promessas. Não sou contra esse tipo de memorização, mas quero dizer que a gente precisa saber responder também adequadamente. A graça de Deus, os atributos do Senhor, também são respostas às nossas vivências ordinárias. Letra C, próximo slide, Alain. Como cristãos, nossa meditação terá um certo centro de gravidade. Ou seja, nós pensamos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E descobrimos que no centro e no coração dessas coisas celestiais está uma pessoa. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós meditamos nas palavras. Eita, escrevi muito errado isso aqui. As Escrituras de Deus, à luz da palavra de Deus encarnada. Procuramos permanecer nele para que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Ao estarmos pensando nas coisas lá do alto, não estamos apenas pensando em ruas de ouro, em ter chocolate no céu, e em comunhão dos santos. Isso tudo é maravilhoso, a comunhão dos santos, estar ali naquele banquete. Mas é na pessoa de Cristo. Para que a pessoa de Cristo habite ricamente em cada coração, é necessário que a gente, pensando nas coisas do alto, então isso me dá um eixo de gravidade. Para onde nós somos? Somos setas para o Senhor. Então não estamos nessa roda do mundo. Às vezes eu vejo os meus colegas lá, é muito rápido, gente, é muito rápido. Às vezes eu vejo meus colegas lá no trabalho respondendo coisas, que tem que ver um concurso público, Raquel. Já está aqui há quanto tempo? E aí, às vezes, quando eu vejo, eu estou entrando na roda, junto com eles, sabe? Pensando como eles. Aí eu paro e penso assim, peraí, mas não é para cá, é para lá, é sobre a eternidade. Eu sirvo a um Senhor. Eu não sou falsamente livre, como meus colegas acham. Eles vivem segundo o prazer deles. Eles querem ganhar mais dinheiro para ter o conforto, estar ali com a família, mas eu não. Eu estou ali como serva de Cristo. Eu devo revelar isso. Então, o nosso eixo, ele é diferente. A nossa orientação é diferente. Ela sempre deve apontar para as coisas do alto e para Cristo Jesus. E letra D. Próximo slide. Bem worship, né? Eu achei que ficou muito worship. Mas eu estava correndo, gente. Vamos lá. Perdoe. Avançamos e progredimos em entendimento e no serviço aos outros quando meditamos. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. 1 Timóteo 4,15 e em 2 Timóteo 2,7. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão em todas as coisas. É um convite a meditar e é uma certeza de que Deus vai lhe dar a compreensão sobre todas elas. Irmãos, como isso impacta o nosso serviço cristão? De verdade, saber, lembrar para mim quem Deus é e quem eu sou, é assim, fundamental. Por exemplo, para essa aula, eu me desesperei, falei que eu não ia conseguir, já tinha muito tempo que eu não dava uma aula, falei assim, André, não vou conseguir, e você está doido, e não. E aí eu fui meditar. E aí, sabe o que eu lembrei? Não apenas eu, mas todo o meu compêndio ali de amigos, a igreja. Boa parte da igreja foi me lembrando. Ué, Raquel, mas é aquilo que você fala para a gente. Quem faz? Quem faz não é o Senhor? Não é o Senhor quem te usa? Não somos vasos de barro? Eu não estou aqui para poder servir a Cristo? E aí isso me faz ser encorajada e chegar aqui revestida de autoridade, que não vem de mim. Até porque eu apanhei também, mas
mas revestida do próprio Senhor Jesus. Então, quando eu medito, antes mesmo do meu fazer, antes do cantar, trazer a água, limpar o chão da igreja. Se eu estou limpando o chão da igreja, revoltado, todo mundo foi embora, deixou tudo sujo aqui, olha só, e eu estou aqui, ó, só trabalhando e ninguém está percebendo. Todo mundo saindo para lanchar e eu estou aqui fazendo isso. Nossa, ninguém percebeu que eu coloquei ali, sei lá, o carrão, fiquei ali no carrão, arrasei no carrão e ninguém... E aí a gente esquece que o que a gente está fazendo não é sobre nós, mas é sobre estar servindo a Deus. E irmãos, Deus escolheu, eu não sei, Deus escolheu o vaso de barro. Deus não escolheu habitar num grande templo, num grande palácio faraônico. Não. Ele escolheu habitar nos lugares mais impuros e obscuros, coração humano, e decidiu transformar. Então, isso deveria nos encorajar e ponderar sobre a palavra de Deus e saber de que Ele vai me dar compreensão. Tem coisa que a gente lê e às vezes a gente não compreende. Aí a gente vai lá, pega um comentário bíblico, mas sente que ainda tem alguma coisa. Gaste tempo orando. Deus vai lhe dar compreensão. Porque Deus tem prazer em estar em comunhão com nós que somos seus filhos e em revelar-se a nós. Então, busque a compreensão do Senhor. Vamos avançando. 10:09. Terceiro, todo mundo acordado, todo mundo vivo ainda? Participem, hein, gente? Pode participar, pode participar. Terceiro, a meditação, ela conduz à santidade. E a gente vai ver isso no Salmo 1. Encontramos no Salmo 1 a palavra prazer relacionada à meditação, tendo seu sentido relacionado à vontade e propósito. Os ímpios têm o seu prazer voltado para as coisas desse mundo, as concupiscências da carne, dos olhos e a cobiça da vida. Mas o justo não vive para estas coisas, porque sua vontade e seu propósito estão para o Senhor. Primeiro ponto, quando o Salmo 1 ele vai apontar... Acho que é interessante, vou pedir para vocês abrirem no Salmo 1 e fazer a leitura. Pensei que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei, não. Douglas, você pode fazer a leitura para mim? Do Salmo 1, do verso 1 ao 3, em voz alta e encorajada para acordar todos os seus irmãos aqui. Se quiser se empolgar, ficar em pé, esquentar o sangue. Perfeito, Douglas. Muito obrigada pela sua participação. Antes, o seu prazer está na lei. Prazer. Eu quero que você pense em vontade e propósito. A vontade e o propósito do Filho de Deus é para com Deus. O seu desfrutar, o seu se alegrar, o seu contemplar, ele não está nas coisas dessa terra. Raquel, tu já falou isso antes, mas é para você refletir mesmo, irmão. É para você meditar. A sua vontade não é para com as coisas desse mundo, em se satisfazer, em conseguir o trabalho, em conseguir a vida, em casar, em todas as outras coisas, não. Mas a sua vontade, o seu propósito estão para o Senhor, e isso basta. E isso vai te fazer desfrutar de momentos com o Senhor. Tenho dificuldades em sentir prazer. Eu já tive, olha, muitas vezes, em períodos de crise na minha vida, não estou tendo prazer na leitura bíblica. Estou com dificuldades em ter prazer em estar em comunhão com os irmãos. Principalmente quando estava muito triste, assim, parece que esvazia total. E aí, olhando hoje para trás, eu penso assim, o que faltava para que o meu coração se enchesse desse prazer? A meditação. E o lembrar de que o meu propósito, ele está para com o Senhor, e não para as coisas dessa vida. Muita da nossa tristeza, muita da nossa raiva e indignação tem a ver com os nossos desejos desse tempo que não foram satisfeitos. Então, o outro me frustrou porque ele não satisfez a minha vontade. O meu propósito era estudar para o concurso público, não estou estudando. Logo vem o quê? Frustração. E aí vem a tristeza, e aí eu não tenho mais o meu deleite no Senhor. Parece que eu estou perdendo tempo. Porque nós temos o pessoal do mundo que esvazia a mente, está lá zen, mas temos o pessoal que acha que isso não sei se vocês já tiveram esse pensamento, é perda de tempo.
Estou há 1 hora em 3 versículos bíblicos e parece que... Vamos lá, irmão, é igual andar de bicicleta. Não espera que você, na primeira sentada com o Senhor, meditando, vai sair toda uma maravilha. Mas é o exercício e é a busca. E não apenas a busca pragmática para o agora, mas é uma busca pela própria presença do Senhor. Por isso que o salmista, ele não encontra com o Senhor em um momento. Eu vou falar sobre isso. Tipo, Raquel, como eu posso fazer a meditação? Está lá no finalzinho, gente. Depois eu vou falar sobre isso. Mas ele medita dia e noite, em todos os momentos do seu tempo, em todos os momentos do seu dia. E aí, seguindo, 3, podemos pensar assim, Douglas, mas acho que algumas coisas da nossa vida requerem também aconselhamento. Então, se eu saio desse emprego, vou para outro emprego, certamente o meu primeiro momento ele deve ser de busca ao Senhor. E não apenas de vou buscar num livro ou vou buscar... Mas vou ponderar isso com o Senhor, vou meditar nas Escrituras. Qual é o desejo do meu coração? Eu tenho vários desejos, assim, no meu coração. Um deles é, não sei o que eu faço na minha vida. Se eu vou fazer o concurso público, estava refletindo se ia fazer RH. Voltei, Ana, a ideia do RH. Se eu faço RH, não sei. Estava pensativa. E aí, o que eu faço? Primeiro, por que eu quero sair do meu emprego? Se ali eu tenho evangelizado, e quem me conhece sabe, eu prego o evangelho lá e tudo, por que eu quero sair? Poxa, estou pensando nisso. Ponderei. Aí eu vou buscar, sim, um aconselhamento. Para que veja, será que é cabível a minha ponderação? O Espírito Santo me ajudou nisso aqui, que meu coração é enganoso, né? Então, às vezes, ele também pode me enganar e me pregar uma peça. Mas, sim, muitas das respostas, ela vem na meditação. Mas essas coisas, às vezes, como a decisão de um emprego, ter um filho ou não ter um filho, coisas assim, requerem também um aconselhamento dentro disso. E aí você vai ter outra pessoa meditando junto com você. Consegui responder? Seguindo. 3. Ali, meditação do Salmo. Não, o próximo, Alain. Ah, perfeito. Foi a contraposição que eu fiz, só estava relembrando. Pelo contrário, seu prazer está vendo? Estava aqui o versículo 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Seguindo, diferente dos ímpios que estão ali satisfazendo os desejos da sua carne, não. Alguém já se perguntou qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Santificação. E a santificação é se abster dos desejos e de satisfazer a sua própria carne. É pensar em buscar o Senhor e servir ao próximo. Porque pode observar, toda vez que se busca a satisfação do desejo da carne, tu não está pensando no irmão. Você está pensando em você mesmo. E, inclusive, você pode estar pensando em usar o irmão para alcançar e satisfazer o desejo da sua carne. E digo isso, assim, somos aqui cristãos, mas também somos pecadores. E digo isso, ou só eu já fiz isso. Um dia desses, por exemplo, eu estava com uma situação assim, falei assim, poxa, André, ia ser tão bom se eu conseguisse essa carona. Eu sei que eu não gosto muito dessa menina, eu tenho dificuldade com ela, mas só de pensar em aproveitar a carona, ali você sabe que isso é pecado, né? Vou ali orar. Mas por quê? Porque acontece, gente, somos pecadores. Avanço para o próximo e a gente já vai chegar já na parte prática, juro para vocês. Devemos meditar, ou seja, pensar profundamente em quem somos e a quem estamos servindo. É necessário que tal meditação aconteça para que, ao servirmos a Deus, não façamos irrefletidamente. Servimos na sua igreja, que é a nossa família. Fazemos isso como se estivéssemos servindo o próprio Deus. E temos de meditar sobre estas coisas para que não façamos no automático. E aí retoma a fala que tive na parte da metade que aconteceu em algum momento nessa aula. Mas é verdade. Quando eu esqueço quem eu sou e quem Deus é, e eu estou servindo na igreja, e não pense apenas na igreja, mas servindo na sua casa. Você pode, que nem a Glória Furman, ela faz uma citação que eu acho muito interessante, né? Que teve um dia que o Dave, né, o esposo dela, deixou um copo de suco, acho que foi de suco de vitamina na pia, só que ele deixou a noite inteira. E aí ela esfregava aquele copo com raiva. Ali, poxa, ele deixou aqui a louça. E aí, vamos lá, convite à meditação. Quem eu sou? Onde o Senhor me colocou para estar servindo? Por que eu estou servindo?
Eu estou servindo para o Senhor. E eu preciso disso não apenas aqui. Eu estou servindo a quem? Eu estou servindo ao Senhor. E como eu devo servir? De todo o meu coração. Como eu devo limpar o chão da igreja? Como eu devo educar os meus filhos? Como eu devo trabalhar? Como eu devo fazer um exercício na faculdade? Eu já conversei isso muito com a Pamela. Como quem é uma aluna do Senhor. Então, se eu não estou conseguindo entregar um trabalho, eu não simplesmente ignoro e vou sumir daquele professor. Eu vou lá prestar contas. Porque eu entendo de que eu faço todas as coisas meditando que eu sou filha de Deus e não no piloto automático. E aí a parte 5, que já é agora a parte prática, já caminhando aí para os finalmente. Poxa, aqui está 10h20, acho que agora que é 5 minutinhos. Seguindo, gente. Cultivando a prática da meditação. Já botou ali. Há diversas maneiras de exercitarmos a meditação. Podemos refletir sobre um texto bíblico específico, também acerca de um ofício na igreja. Se nossas atitudes ao longo do dia refletiram a Cristo, a meditação não deve ser reduzida a um momento do dia apenas. Antes, deve fazer parte do todo. O salmista nos ensina que é dia e noite. E aí paro aqui. Claro que existe a meditação de pegar a Bíblia, separar aquele momentinho diante do Senhor, seja o tempo que puder, ali separado e estar meditando. Mas eu medito enquanto eu estou trabalhando. Quando eu quero responder... Olha, irmãos, quanto eu estou dentro de casa, servindo, fazendo as coisas, meditando. Eu estou ponderando sobre trocar de um emprego ou ir para outra coisa, ou como eu brinquei, ou ter um filho, como é que eu vou fazer isso? Meditando. Então, essa meditação, ela não é apenas um único momento, e ela deve acontecer nesse momentinho do seu dia precioso, mas ela também é assim ao longo do dia, senão a gente também surta, a gente não consegue parar a vida e virar quase um budista, ou ir para o mosteiro e ficar lá igual os monges, não dá. Mas é esse meditando, porque conforme a gente vai meditando, nós vamos também respondendo aos outros. E a gente ajuda o outro também a pacificar, mas para isso a gente precisa estar em constante meditação e reflexão. Pega aquele texto bíblico, leu no início do dia, te desafio a pensar em como eu vou aplicar ele ao longo do meu dia. Nossa, mas o versículo bíblico era, não sei, mas eu vou continuar meditando sobre ele, ponderando sobre ele. Porque nem sempre a resposta vem naquele momento que você fez a leitura. Às vezes, ao longo do dia, aquilo vai se revelando e você vai entendendo, ou ao longo da semana também. Próximo, estou quase terminando. Em tempos tão agitados que estamos, sempre com pouco tempo, pode parecer um desafio a meditação, mas, como vimos, a negligência dela traz severos prejuízos. Sendo assim, o caminho é redimir o tempo, fazendo o possível para que nossos afazeres aqui reflitam a glória de Deus. Irmãos, vamos tirar aquela ideia romantizada de vou tirar 2 horas do meu dia para poder meditar. Não dá. Eu sei que é difícil. E a gente está num tempo onde é muita informação. E é o tempo todo. Eu pego aí, em média, o quê? Umas 3 horas de condução ou um pouco mais. Trabalho aí, em média, 9 horas dentro da empresa, mais 1 hora de almoço. Fico 10 horas na empresa, 3 horas de condução, 13 horas na rua. Saio de madrugada, volto de noite, tem discipulado para fazer. E aí, Raquel? E aí você está falando de vamos parar e vamos meditar. Como é que eu vou parar e meditar mediante tudo isso? Não é sobre essa ideia romantizada, mas é um convite a tenha no seu dia, porque isso é a prioridade. Lembra do que eu falei sobre o eixo gravitacional? É para isso que estamos aqui. Se o mais importante não estiver, do que adianta a roda estar rodando? Que diferença vai fazer da vida do ímpio? Vai ser a mesma coisa, e você vai estar correndo junto com o ímpio. Então, não é sobre isso. Mas é também ter períodos curtos de meditação. Eu já falei para alguns irmãos, que eu até falei uma vez com a Carol sobre isso. Poxa, Raquel, como você faz o seu período de oração? Eu dividi. Não rola fazer uma oração só no momento aquele utópico da noite. Não rola, eu durmo. Eu sou matutina, eu não consigo. Eu só consigo fazer isso, um bom período de oração, no período da manhã. Sou eu, Raquel, faço assim. E aí eu oro de manhã, eu oro no meu almoço e eu oro quando eu chego em casa. Normalmente a minha oração matutina, ela consome mais tempo, né? Ali no meu trabalho. Meu trabalho permite isso, me deixa, entendeu? Não estou roubando tempo do trabalho, não. Dá para fazer isso. E durante o horário ali do almoço, eu tiro mais um tempinho para poder estar meditando. E aí cada um vai enxergar a sua realidade e ver quais são os momentos que eu posso, sobriamente, não dormindo, mas sobriamente estar orando. Vai ser os teus 15 minutos do almoço? Amém, glória a Deus, é aquilo que o Senhor te deu. Mas use
com o Senhor. Isso é saber redimir o tempo que o Senhor te deu, porque no final das contas, não é justo a acusação de eu não tenho tempo suficiente. Ué, mas se foi Deus que te deu o seu tempo, se foi Deus que te deu as atividades, você está reclamando com o dono do tempo. Porque o dono do tempo não é sei lá, não é um mundo que é terrível e está rodando. Não, o dono do tempo é o Senhor, gente. E o Senhor te deu aquele tempo. Então, use-o de acordo com a sua graça. 2 minutinhos, gente. 2 minutinhos. Faça essa pergunta. É porque a gente gasta mais tempo. Sabe aquele... muitas vezes eu fiz isso. Vou aproveitar que estou aqui trabalhando e vou assistir um filminho e vou ver uma série. Não sou contra, não sou contra. Mas, às vezes, a gente está gastando mais tempo sendo influenciado pelas narrativas desse mundo, assistindo vários filmes, assistindo várias coisas, mas a pregação de quinta, que eu não posso estar aqui no culto de quinta, ao invés de eu estar assistindo nesse tempo, não. Não assisto porque eu não consigo prestar atenção, mas eu consigo prestar atenção no filme. Então, facilmente o nosso coração também vai sendo enredado pelo tempo que eu vou dando também para isso, crescer no meu coração. E aí, se eu gasto mais tempo com o Instagram, se eu gasto mais tempo com rede social, do que vai adiantar? Eu, por exemplo, tirei todas as notificações. Só entro naquilo que eu realmente fui lá intencionalmente e me freou bastante, me ajudou bastante. Porque as notificações estão ali para puxar a sua atenção. Gente, vou só para o último, porque o último são só as metas. Tu consegue botar as metas, Alan? Ou travou aí? É, isso aí. Metas, porque é literalmente 1 minuto. O André falou que eu podia chegar até 10h30 no talo. Enfim, tirei o momento de fala de vocês. Perdão, irmãos. Vamos lá. Separe um momento do seu dia para refletir na Escritura. Pode ser ao acordar, na hora do almoço, intervalo, no trabalho, enquanto seu filho está dormindo. A Amanda faz isso às vezes. Ela aproveita aquele horário, ela já planeja que horas a Laura vai dormir, para no dia seguinte ela ter um momentinho para esse horário. Eu faço isso com a Elisa às vezes, gente. 2. Escolha intencionalmente sobre o que você deseja meditar. Tem tido desafios com algum pecado? Medite em um texto que o confronte. Começou a servir em algum ministério na igreja? Busque uma palavra que fale mais sobre isso. Está lidando com algum tipo de provação constante? Memorize uma passagem bíblica. 3. Ore antes de começar. Gaste tempo lendo e interrogue o texto. 4. Retome o mesmo assunto em outro momento do dia e ore mais uma vez, pedindo a Deus que fale ao seu coração. E o último, que é uma pequena liturgia. Eu sei que está um pouco corrido, que eu estou lendo corrido pelo tempo, mas vai ficar para vocês. Comece orando para que Deus fale ao seu coração e, em seguida, leia ou escute a palavra e, por fim, termine. Então, separou um tempo para você meditar, separou o texto que você vai meditar, já começa orando, Deus, não estou com muito tempo não, mas me ajuda, Senhor, nesse tempo, me ajuda nesses 15 minutos do meu almoço, nessa 1 hora de almoço, me ajuda a ser proveitoso. Por quê, gente? E aí, fecha. A palavra alimenta a nossa meditação. E a meditação, ela alimenta a nossa oração. O que absorvemos pela palavra, a gente vai digerir como? Com meditação. Por isso que a gente não digere muita coisa. Porque a gente não está ali gastando tempo meditando. E a meditação, nós liberamos pela oração. O grande motivo de muitas de nossas orações não serem eficazes é porque não meditamos antes delas. Já foi orar e aí, de repente, você se viu atropelado pensando em várias coisas? Porque não começou meditando. Vou me separar, vou ter um momento com o Senhor. Vou fechar aqui os olhos. E aí a frase agora em pretinho, né, em negrito. A meditação é a melhor preparação para a oração. A oração é o melhor resultado da meditação. O que vai acontecer depois que você medita? É orar. Vi a minha miséria, Senhor, me ajuda. Ouvi o quanto o Senhor é grandioso, que maravilha. Estou confiante em Ti. Então, eu comecei orando e eu fechei orando porque o Senhor, de fato, me alimentou, me encheu da Sua palavra. E aí eu usei esse livro indicado pela irmã Daina, fazendo esse jabazinho, que é o Hábitos Espirituais, Prazer pela Graça Diária. Livro excelente. Eu peguei só a parte da meditação, mas tem outras disciplinas. Se vocês quiserem, recomendo a vocês. Fecho aqui a aula com 2 minutos de atraso. Eu peguei no Spotify, inclusive, gente. Foi audiobook. Gente, eu vou orar porque a outra classe está orando. Vamos ser você fiel ali, André. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito, que graça, Senhor, é poder estar diante de Ti, desfrutando da Tua palavra.
Que graça, Senhor, termos sido alcançados em Cristo Jesus. Muito obrigada, Deus. Eu te peço que nos ajude a continuar meditando sobre ela ao longo desse dia e que sejamos de fato transformados e tenhamos tempos de meditação ao longo do nosso dia e da nossa vivência cristã nesse mundo, ó Pai. Muito obrigada por sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Liberados, irmãos.